Faz aí. Começando. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nossa aula então de língua portuguesa, dia 24 de julho de 2020, né? Hoje a gente vai fazer uma revisão das orações coordenadas. A gente viu as orações coordenadas, as coordenadas a gente já viu o ano passado, no oitavo ano. Mas como a gente vai entrar de recesso escolar, eu não vou iniciar o conteúdo novo. Então eu vou revisar as orações coordenadas e vou apresentar para vocês um vídeo sobre a origem da língua portuguesa. Conseguiram escutar? Estamos escutando bem? Isso. Estamos escutando Então, tranquilo. então tá. Então eu vou iniciar com o vídeo aqui primeiro. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Eu vou apresentar. Esse é um vídeo que fala sobre um pouquinho sobre preconceito linguístico, pessoal. Tá? Antes de a gente iniciar as orações coordenadas, que eu vou revisar com vocês, eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui. Vou só ver aqui porque eu tenho que ligar o áudio daqui. Como assim, ser? Oi? Preconceito o quê? Preconceito linguístico. Vocês vão entender. Só para curiosidade mesmo. Esse preconceito linguístico. Deixa eu abrir aqui. Estão enxergando aí? Sim, senhor. Esse preconceito linguístico, ele é muito presente no nosso dia a dia. O idioma, ele também traz junto uma visão de mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português está anos-luz do que é, sei lá, um I miss you, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, que na verdade eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro, que a gente não fala igual em Portugal, entendeu? A gente já fala, é um idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, que cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacro, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar Ô, correto, senhor, aceita lá, sabe? velho. E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se ele fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A Laura tá aí, só um pouquinho. Eu vou abrir aqui para ela poder entrar. Vou permitir, Laura Walker. Então, pessoal, esse vídeo está falando sobre as variações linguísticas. O que são as variações linguísticas, né? Ele fala um pouquinho sobre a diferença da língua portuguesa. Em Portugal, a gente fala de uma maneira, né? Algumas palavras. Em Porto Alegre, a gente fala de uma outra maneira. Por exemplo, assim, a gente tem uma variação linguística que é a variação regional. Nem a gente fala em Porto Alegre, bate, ba é uma variação linguística, né? Tem variação regional, tem variação situacional, tem vários tipos de variações linguísticas dentro da língua. Então esse vídeo é só uma curiosidade para vocês, tá? A gente vai acabar de ver ele, mas é só por curiosidade.
sobre as variações linguísticas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade do Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo, fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece à norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, não em quem tá falando. Então, pessoal, é só um vídeo para curiosidade de você, sabe? Que fala sobre as variações linguísticas. Aquele ali, vocês sabem quem é aquele ali? É um cantor, um emicida, né? Vocês conhecem ele? Já ouviram falar dele? Daquela pessoa Não. ali? Sim. Eu não. Emicida? Já, Laura? Sim. Bem conhecido, né? Fala, Bruno. Não, que eu conheço ele também. Tu perguntou e eu disse que sim. Ah, tá, Bruno. Não escutei muito bem o que tu falou. Então tá. Então pegue um caderno de vocês. Aí, vamos iniciar então a nossa aula. Estão enxergando aí? Estão enxergando? Pra nós. Estão enxergando a lâmina, a tela? Sim. Então tá, pessoal. Esse conteúdo a gente já viu no ano passado, tá? A gente vai fazer uma revisão, porque eu não quero entrar com conteúdo novo antes do recesso, tá? Porque vocês vão sair em recesso agora, a partir da semana que vem. Hoje é nosso o último dia de aula. Então eu não vou iniciar. Então vamos fazer uma revisão desse conteúdo que a gente viu no ano passado. A gente viu orações coordenadas e esse ano, na aula passada, a gente viu orações subordinadas, tá? O que são essas orações coordenadas, tá? São orações independentes, sintaticamente. Isso quer dizer que elas podem tirar-se de conjunções, né? Há conjunções entre as orações, entre as duas orações que ligam, tá? O que é isso, professor Nicolas? Tá muito louco, né? A gente não entendeu muito bem ainda. Por exemplo, se a gente ler uma oração, uma frase, faz um lindo dia de sol, portanto irei à praia. Se eu ler apenas a frase, faz um dia lindo de sol, não precisa de um complemento, não pede uma conjunção, uma próxima oração. Então, ela é uma oração sintaticamente independente. O que quer dizer isso? Que ela não precisa de conjunção nem de complemento. Então, anotem isso. Uma oração independente sintaticamente é uma oração que não precisa de conjunção e nem de complemento. Com isso, não vai ter perda de sentido. Anotem que isso é importante. Uma oração sintaticamente independente é aquela que não precisa de conjunção e nem de complemento. Então, uma oração sintaticamente dependente é aquela que precisa de conjunção e de complemento. Então, a gente tem as orações sindéticas e as assindéticas. Sindéticas são aquelas orações que apresentam conjunção coordenativa, tá? O que é isso? Anotem isso. Sindéticas apresentam conjunção.
Pessoal, anotem assim, ó. Orações coordenadas sindéticas, aquelas que apresentam conjunção. Sindéticas apresentam conjunção. E assindéticas não apresentam conjunção. Agora a gente vai ver a diferença de cada uma, as das sindéticas e assindéticas. Se eu perguntar para o Andrei, Andrei, o que é oração coordenada sindética? Apresenta ou não apresenta conjunção? As sindéticas. Liga o áudio. É As que meu áudio aqui. sindéticas apresentam conjunção e a assindética não apresenta conjunção. Lembrem, assindéticas. Esse A diz que é negação, sem conjunção. Sindéticas com conjunção e assindéticas sem conjunção. Ó, sindéticas apresentam conjunção coordenativa, tá? Chove e faz frio. Esse E é uma conjunção coordenativa aditiva. Então a gente vai focar nas coordenadas sindéticas, pessoal, tá? Que apresentam conjunção coordenativa. Então vamos ver a classificação das orações coordenadas sindéticas, aquelas que apresentam conjunção. Então a primeira oração coordenada sindética que a gente tem são as aditivas. O que são essas coordenações aditivas? Elas expressam uma adição, elas dão uma ideia de adição na frase, dão um sentido de adição. Por exemplo, as orações principais, as principais conjunções é e, nem, mas, como e também, tá? Um exemplo. Os estudantes perguntam e participam da aula. Vejam bem que perguntam e participam da aula. Essa conjunção e dá ideia de adição. Os estudantes perguntam e participam da aula ao mesmo tempo. Então, esse e dá ideia de adição. Então, a oração coordenada sindética aditiva expressa adição. Anotem isso. Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas vão dar ideia de adição. Os estudantes participam da aula e prestam atenção. Vejam bem que está tendo uma característica de adição. O Andrei presta atenção na aula e almoça ao mesmo tempo. Dá uma ideia de adição, que o Andrei está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ó, o Andrei presta atenção na aula e toma seu café. Dá uma ideia de adição, de soma. Então, a oração coordenada sindética aditiva vai dar essa ideia de soma. E as principais conjunções são e, nem, também, tampouco, dão ideia de soma, de adição. Então, anotem isso. As principais conjunções, tá? E a principal ideia que ela dá, que é a ideia de adição, ideia de soma. As conjunções e, nem, mas, como e também. Anotem isso. Conseguiram entender, então, até agora, a diferença das orações coordenadas sindéticas e assindéticas? Sim, uma não tem uma não tem oração e nem complemento e a outra tem. Uma não tem, ó, as sindéticas têm conjunção e as assindéticas não têm conjunção. Agora a gente vai Isso. focar sempre nas sindéticas, as que têm conjunção. Então tem a sindética aditiva, que é a primeira que a gente viu, que dá a ideia de soma, da ideia de adição, né? Então a primeira é a sindética aditiva. Como eu falei. Se eu perguntar, Laura, o que é a sindética aditiva? Qual a principal ideia? De adição? De adição. Tá? Andrei, presta atenção na aula e toma seu café. Da ideia de adição, que ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa é a sindética aditiva.
Ó, um outro exemplo aqui, ó. Ela não fez o dever, nem trouxe o material. Então, ela não fez o dever, nem trouxe o material. Essa conjunção nem dá a ideia de adição também. Que ela não fez uma coisa nem outra. Esse é um outro exemplo. Agora a gente tem as coordenadas cinéticas adversativas, que dão ideia de contrariedade. Expressam o contrário, uma oposição. Por exemplo, as adversativas, as principais conjunções são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não bastante. Um exemplo das coordenadas cinéticas adversativas. Tá? Está chovendo, contudo, irei à praia. Vejam só que dá uma ideia de oposição. Está chovendo, mas mesmo assim ela vai à praia. Então, a coordenada cinética adversativa dá essa ideia de oposição, de adversidade. Está chovendo, mas mesmo assim ela vai à praia. Ele é muito bonito, mas mesmo assim ela não o quer. Da ideia de adversidade. Mesmo ele sendo bonito, ela não quer namorar ele. Mesmo estando chovendo, ela vai à praia. Então, entendendo a principal ideia da coordenada cinética adversativa, dá essa ideia de oposição, de adversidade. E as principais conjunções são, no entanto, não bastante, mas, porém, contudo, todavia. Então, copie esse exemplo. Copiaram? Calma isso. Ah, tá. Vocês estão entendendo até agora? Ou tá meio complicado? Tão confuso ainda? Pra mim também normal, Sora. Tipo, só início de cada coisa. A gente já Não viu tá isso. tão Vocês se difícil. lembram disso? Que a gente viu ano passado? Ah, ano passado. Sora, eu não me lembro porque eu fiz ontem. Sora. A gente fez até prova disso ano passado. É? Deixei vocês usarem uma tabelinha. Então tá. Não sei como é que você lembra disso. Eu me lembro, né? Então agora a gente tem as coordenadas cinéticas alternativas. O que são essas coordenadas alternativas? Elas dão ideia de alternância, de escolha, tá? De opção. Um exemplo das coordenadas alternativas. Né? As principais conjunções são ou, ora, quer, seja, faça. Faça chuva, faça sol, eles farão o filme. Então vejam que dá ideia de alternância, de oposição. Faça chuva, faça sol, eles farão um filme. Tá? Um outro exemplo. Então, as alternativas, as sindéticas alternativas dão ideia de alternância, tá? Ó, Laura vai ao shopping ou vai para a praia. Da ideia de alternância. Uma coisa ou outra. Então, a ideia central da coordenada cinética alternativa é a alternância. E isso a gente identifica na frase. Se a frase está dando uma ideia de alternância, ela é uma coordenada cinética alternativa. Se ela dá uma ideia de adição, ela é uma coordenada cinética aditiva. Se ela é uma coordenada adversativa, ela vai dar a ideia de adversidade e a gente vai identificar isso na frase também. Vocês vão ter que identificar isso na frase. Então copiem isso, tá? Copiem. Posso passar? Era só.
Ok. Tô bem louco hoje. Deu uma fumada, né, senhor? Tô bem louco hoje. Bem louco, porque hoje é o último dia de aula, depois férias. Graças a Deus. Posso passar? Pode. Então agora a gente tem as coordenadas. Agora a gente tem as coordenadas sindéticas conclusivas. Conclusivas dão ideia de conclusão. Ou seja, né, expressam conclusão. As principais conjunções são por isso, logo, portanto, então, sendo assim, por conseguinte, pois, tá? Elas vão dar a ideia de conclusão. Por exemplo, faz um lindo dia. Faz um lindo dia. Portanto, irei à praia. Então, dá a ideia de conclusão. Faz um lindo dia, portanto, irei à praia. Ela estava muito mal, portanto, não irá na aula hoje. Ela está muito mal, portanto, não irá na aula hoje. Da ideia de conclusão. Então, a coordenação sindética conclusiva dá a ideia de conclusão. Posso passar? Posso passar? Pra mim pode. É importante vocês copiarem essas conjunções, tá? O exemplo de cada uma, porque vai ter um exercício que vocês vão ter que identificar. As orações coordenadas sindéticas. Vai ter isso na trabalhos da série? Não. Só uma revisão, porque a gente já viu isso ano passado. É que a gente tem que avançar, né? Como a gente vai ver as orações coordenadas subordinadas. As orações subordinadas, isso são as orações coordenadas. A gente vai ver as orações subordinadas, que a gente já viu na aula passada, mas a gente vai rever. Mas eu tinha que vir passo a passo para vocês entenderem um pouco melhor. Senhor, o baixinho tá reclamando que tu tá passando muito rápido. Que não dá pra Muito copiar. rápido. Ah, ele quer copiar. Pergunta pro baixinho. Cadê? Como é que eu vou entrar? Pergunta para o senhor baixinho, por cabeça, em qual que ele parou que eu retorno para ele copiar. Sem nenhum problema. Na última? Qual última, baixinho? Em qual oração coordenada cinética tu parou? Tu pode falar para a gente? Né, Laura Walker? Conclusivas. Baixinho parou nas orações coordenadas cinéticas conclusivas. Vamos ver aqui, baixinho. Tá aqui. Então para aí. Vou dar um minutinho para te copiar aí, baixinho. Mas não tem rola muito. Não tem rola muito, copia rapidinho aí. Pra gente poder avançar. Senhor, ele falou que deu. Deu? Então tá. Então agora a gente tem as orações coordenadas sindéticas explicativas. Qual é a ideia principal das orações coordenadas sindéticas explicativas? É uma explicação. Olha que fácil, né, Laura Walker? Uma explicação às coordenadas cinéticas explicativas. Elas dão ideia de explicação. Expressam explicação. O que é isso, professor Nicolas? Ué, elas vão dar ideia de explicação. Então, as principais conjunções são porque, que, pois, antes do verbo. Esse pois é antes do verbo, tá, pessoal? Então, um exemplo. Ela se atrasou porque dormiu demais. Ela se atrasou porque dormiu demais. Qual que é a ideia que tá dando ali? Ela se atrasou porque dormiu demais. O que é essa conjunção porque da ideia? É uma condição de explicação da ideia de explicar. Da ideia de explicação.
Ela se atrasou porque dormiu demais. Ele foi mal na prova porque não estudou. Ele não passou de ano porque não se esforçou. Veja que dá ideia de explicação. Tu tá vendo, Laura Walker? Tu tá vendo, baixinho? Que dá ideia de explicação. Ele não passou de ano porque não estudou. Eu estou explicando por que, que ele não passou de ano. O aluno não passou de ano porque não cumpriu com suas atividades. Porque não fez suas atividades. É uma oração coordenada sindética explicativa. Quando eu uso essa conjunção. Por quê? Estão entendendo? Sim, é ótima poesia. Quer dizer, é um ótimo poeta. Um ótimo poeta. Porque eu sou explicativo. Porque eu tenho oração coordenada sindética dentro de mim. Eu sou aditivo, eu sou alternativo, eu sou conclusivo, eu sou explicativo. É isso as orações coordenadas sindéticas que a gente está vendo, pessoal. Copiem aí, então, as principais conjunções e o exemplo. Só um pouquinho. Cabeça, tá copiando? Quer um tempo para te copiar? Deixa eu ver aqui o chat que a cabeça falou. Cabeça não falou nada ainda. Fala, Arthur. Tá copiando, Laura? Quer um tempinho? Posso passar? Já tirei print já, só. De que ele respondeu ali no chat. O que ele falou? Deixa eu ver. É só tu deixar um tempo em cada uma. Olha, tá brabão, Arthur. Tá mandando, cheio de questionamento. Tá vendo, Laura Walker? Defende teu professor. Vai, Arthur, copia aí. Então, pessoal, vocês viram as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, né? A gente focou nas orações coordenadas sindéticas, aquelas que têm conjunção. As assindéticas a gente não tem, né? Não tem vários tipos de orações assindéticas. Então, as assindéticas é as que não têm conjunção. E a sindética é as que têm conjunção, que é a aditiva, alternativa, conclusiva, adversativa, explicativa e assim por diante. Então, essas vocês têm que ter na cabecinha de vocês para vocês identificarem nas atividades que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou apresentar para vocês uma tabela. Para quem quiser tirar um print, uma tabela fica mais fácil. Essa tabela tem até no Google, tá? Só vou abrir aqui ela, vou achar ela aqui e vou mostrar para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Lembrando que as orações, se eu perguntar assim, escreva a definição de orações coordenadas. Vocês vão explicar da seguinte maneira: são orações sintaticamente independentes, que não precisam de conjunções. Tá, deixa eu só achar aqui. Vocês aqui.
Tá aqui, achei. Abrindo aqui. Enquanto vai abrindo ali o Word, eu vou falando para vocês aqui. Então, foquem bem nisso, tá, pessoal? As orações coordenadas. Eu quero que nas férias, durante as férias de vocês revisem, captem bem essa informação, tá? As orações coordenadas. Tenham em mente quais são elas, as principais. Tentem decorar algumas coisas. Se vocês, eu não prefiro decorar, eu sei decor, tá? Porque eu já fiz várias coisas. Eu trabalhei, né, com as orações coordenadas em várias atividades. Então, para mim, já ficou armazenado isso. Tentem armazenar na cachola de vocês esses tipos de orações coordenadas sindéticas, tá? Porque a gente vai avançar e vai para subordinadas. E as subordinadas são um pouco mais difíceis. Tá ok? Andrei, Laura Walker, Arthur, Bruno Vargas, Lucas e Paulo, Mas você tá e Ana, e Maísa, e Nicole. Então armazenem isso na caixolinha de vocês. Tenham em mente quais são as principais orações coordenadas sindéticas e assindéticas, para a gente conseguir avançar nas orações subordinadas. Deixa eu mostrar a tabela para vocês. Estão enxergando aí? Sim. Vai ficar meio Sim, desformatadinho. Essa tabelinha aqui, eu até sugiro para vocês copiarem, como se fosse uma folhinha de ofício branca, como se fosse uma colinha, tá? Que ali tem as principais conjunções, tem exemplos, tá? Isso é importante das orações coordenadas cinéticas coordenativas, coordenadas. Posso retirar? Ou estão copiando ou vão tirar print? Posso tirar? Pode tirar. Tá ok. Então agora, pessoal, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Que vocês vão ter que localizar nas frases que tipo de oração coordenada que é. Vocês vão escrever do lado. Não esqueçam, vocês têm que escrever do lado da oração, da frase, o seguinte. Não é só colocar assim, coordenada. Não só colocar aditiva ou alternativa. Não, tem que colocar oração coordenada sindética alternativa. Oração coordenada sindética aditiva. Não só escrever se é alternativa aditiva. Tem que escrever por extenso. Ou colocar da seguinte maneira. Assim, ó. Vocês podem botar da seguinte maneira, assim, ó. Para não precisar escrever oração, coordenada, tudo por extenso. Podem colocar oração. Oração, coordenada, sindética, alternativa, por exemplo. Alternativa. 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 Oração coordenada sindética aditiva. Podem botar assim, tá? Se não quiserem escrever tudo por extenso. Então agora peguem um caderninho de vocês, pimpolhos, um lapisinho, tá? Que vocês vão anotar as atividades, tá?
Só um minutinho que tá abrindo. Tá enxergando ou não abriu pra vocês ainda? Ainda não abriu. Eu acho que vai abrir. Tá, apresentar agora. Ó, tá aqui. Classifique as orações coordenadas sublinhadas conforme o abriu. código abaixo. Então tem a sindética, que é sem conjunção, a sindética aditiva e assim por diante, do 1 ao 6. É só esse exercício aqui, pessoal. Só um, por enquanto. Estão enxergando? Estão enxergando ali, pessoal? Isso. Vejam bem que vocês vão ter que numerar ali, né? Tem as orações coordenadas sindéticas e as assindéticas. As sindéticas, aditiva, alternativa, tem a numeração. As assindéticas vocês vão ter que localizar na frase. Se não tem conjunção, é assindética, que é sem conjunção nenhuma, tá? Fica muito fácil de vocês resolverem aquela atividade olhando a tabela, olhando as principais conjunções de cada um. Volta, Alissa. Tá, uma pergunta só antes de eu voltar ali. Alguém não está entendendo o que é as orações coordenadas? Maísa, Ana, Tá, não tem de boa. Se eu tiver dúvida, eu pergunto só. Nicole, estão entendendo? Respondam, por favor. De boa, senhor. Tá entendendo, Nicole? Tô. Tá bom, então. Mai também tá entendendo, mas tá sem áudio hoje. Então tá. Copiem aí. Pessoal, tirem um print também, tá? Importante. Se não der tempo, vocês copiarem tudo. Eu vou fazer a chamada também de vocês. Só um minutinho também aqui. Tá bem. Tá bom, meus pinfolhos, deixa eu ver aqui. 20. Tá. Vou fazer a chamada de vocês agora, tá? Vocês me ajudem a responder quem tá e quem não tá. E eu quero que vocês, então,
revisem bem isso em casa durante as férias, tá? Não deixem isso em branco. Tentem armazenar isso na cabecinha de vocês, sério mesmo, pra gente poder ver as orações subordinadas. Tá? Isso cai muito em vestibular. As orações coordenadas e as orações subordinadas. Cai muito em vestibular. Muito, muito mesmo. As orações coordenadas são bem fáceis, que são essas que a gente viu. A gente consegue localizar e visualizar melhor. Já as subordinadas fica um pouquinho mais difícil. A gente confunde. A gente vai ver passo a passo, tá? Então decorem isso. Decorem não, né? Armazenem. Armazenem isso. Que vai ficar mais fácil. Vocês vão conseguir localizar melhor essas informações. Ok, pessoal? Quem não tá entendendo, por favor, me fala. Ok. Eu tenho uma dúvida na uma, que é a primeira lá, Deixa que eu é a ver. oração coordenada sintética. Como é que eu descubro quando ela estiver em frase? A oração coordenada assindética. Não, sintética. A sindética. A sindética é todas que a gente viu. A aditiva, a alternativa. Por que, que ela é sindética? Porque todas essas orações, essas frases, têm conjunção. Se tem conjunção, é coordenada sindética. Aí pode ser aditiva, alternativa, conclusiva ou explicativa. Tá bem, isso aí. Tá? As sindéticas todas têm conjunção. Foram a que a gente viu. Já a assindética é aquela que não tem conjunção. Tá bem. Entendi agora. Ok. A Ariane tá aí? A Ariane. Não, eu acho que é a Ariane e o Evandro que não estão hoje. Mas que Não, tá aí. eu também não tá. Ah, eu ia também. Arthur tá aí também. Bruno Vargas. Bruno Vargas responde, tá aí? Tô. Tá entendendo, Bruno Vargas? Ficou bem quietinho? Sempre que eu tô prestando atenção. Ah, tá. Acho bom. Acho bom. Respeita, né? Nós vamos falar com a Giovana. Lucas Fagundes aí? Tu, Tá entendendo? claro. Maísa, Nicole também. Paulo tá aí? Paulo? Oi, senhor, tô aqui. Tá entendendo, Paulo? Tô. O Ian tá aí? Não, não tá. Hoje o Ian não tá. O Andrei tá aí. A Ana não respondeu também nada, né? Oi. Tá entendendo, Ana? Sim. Tá mesmo? Aham. Me avisa, hein, guria. Não fica com vergonha. Tiraram um print dessa página aqui? Dessa tela aqui? Sim. Tá. Podem Sim. continuar Sim. copiando. Podem continuar. Tem mais um tempinho. Tá. Só quem não me encaminhou a atividade foi o Evander, né? Preocupado com o Evander. Se alguém consegue conversar com o Evander, falar com o Evander? Ele apareceu na última aula ontem. Nas aulas de ontem. Hum. Vocês têm história agora? Sim, e depois a yoga. Uhum.
Vou pedir para o Evander me encaminhar essas atividades. Esse Evander. A professora Ellen até já botou o link da aula. Não esqueçam de tirar print, tá, pessoal? Se não vai dar tempo. Nem vou dar as outras, só essa daí mesmo. Tá bem, professor. E estudem isso em casa, revisem, tá? Aproveitem essa semana que vem agora e revisem. Não precisa revisar todos os dias, né? Escolham um dia e vejam isso. A atividade também que vocês têm que fazer durante as férias é uma atividade bem simples, é uma atividade de pesquisa. Não sei se eu cheguei a falar para vocês. Expliquei para vocês, né, na aula anterior da pesquisa sobre o autor brasileiro. Não? Aquele do vídeo? Isso. Tem que fazer um vídeo? Isso. Já. Ah, tá. Vocês têm um tema de redação para fazer. Ó, um tema de redação. Né? Não esqueçam o tema de redação. Não esqueçam de revisar esse conteúdo, orações coordenadas, para a gente poder avançar. E atividade de pesquisa. 3 coisinhas, tá? Bem simples. Qual é a atividade de pesquisa, professor? Tá no grupo, mas a professora Zenaide vai encaminhar de novo. Mas tá no grupo, bem. eu falei ontem. Não te preocupe. Não me lembro do trabalho que eu tenho que fazer. Tá. Essa é a 1. Já anotem aí a 2. 1 e 2, tá? Explique a diferença. Só é bem simples também. Explique a diferença. Explique a diferença das orações explique a diferença das orações explique a diferença das orações coordenadas sindéticas explique a diferença das orações coordenadas sindéticas e das orações. Explique a diferença das orações coordenadas sindéticas e das orações coordenadas assindéticas. Ponto final. Utilize-se. Explique a diferença das orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Ponto final. Utilize-se de exemplos. Para compor utilize-se de exemplos para compor sua resposta. Conseguiram pegar? Tem mais, professor? Explique a diferença das orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas. Ponto final. Utilize-se de exemplos para compor sua resposta. Só. Tá? Pessoal,
Aproveitem, então, esse recesso de vocês. Descansem bastante, tá? Não vão precisar acordar cedo. Qualquer coisa vocês podem me chamar. Eu tô pelo WhatsApp, tá? Não tenham medo, não tenham vergonha. Aproveitem, descansem. Não aprontem, fiquem em casa. Ouviu, Laura Walker? Eu nada, hein? Fica Eu, em hein? casa, Não saio, não o apronta. máximo que eu saio é nem no mercado direito eu Não, vou. não é pra ir no mercado. Não é pra ir no mercado. Nem no mercado eu vou direito. Mas Então tá, pessoal. Tchau pra vocês, aproveitem, beijão. Tchau, senhor. Tchau, Mai. Tchau, Andrei. Tchau, Laura. Tchau, Nada. Paulo. Tchau, Tchau, Nicole. senhor. Tchau, Ana. Tchau.